Livro do Gênesis, capítulo 37. Nós vamos ler o versículo 3. Glória a Deus. Livro do Gênesis, capítulo 37. Nós vamos ler o versículo 3. Todos acharam? Quem achou, dá um glória. Quem achou, dá um glória. Quem não achou, diga escola bíblica dominical. Louvado seja Deus. Está escrito, irmãos: e Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Eu vou repetir: e Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica colorida. Olha para o teu irmão, olha para a tua irmã, diga para ele, diga para ela: quem prioriza o pai é esquecido pelos homens, mas lembrado por Deus. Repete comigo: quem prioriza o pai é esquecido pelos homens, mas lembrado por Deus. Quem acredita nessa palavra? Podeis tomar os vossos assentos. Meus amados irmãos, igreja do Deus vivo, quando eu penso sobre a palavra prioridade, eu penso naquilo que eu dou importância, naquilo que é primeiro, naquilo que me chama mais atenção. Quando eu penso na palavra prioridade, eu penso naquilo que eu acordo e priorizo. Eu ando pelas ruas e priorizo. Aonde eu estiver, eu priorizo. Analisando a história bíblica, e a história bíblica referente ao nosso irmão José, eu consigo entender algumas coisas aqui, e eu tive que orar para entender. Por quê? Porque eu consegui entender que não foi só porque o Jacó amava José, que José recebeu uma túnica colorida. Não foi só porque o Jacó teve o José em sua velhice, que o Jacó lhe deu uma túnica colorida. Para que nós possamos entender o que realmente é prioridade através da vida de José, é necessário nós entrarmos no contexto, na história, e refletirmos o porquê que José está recebendo a túnica colorida. Perceba que quem está confeccionando a túnica é o pai, é o Jacó. O pai está dentro da tenda, confeccionando a túnica. O pai está dentro da tenda, fazendo a túnica. O pai, do lado de dentro da tenda, observa os filhos que estão do lado de fora. Perceba que o pai conhece a medida de cada filho. O pai conhece a altura de cada filho. O pai conhece o tamanho de cada filho. Parece que vejo os irmãos do lado de fora se perguntando um para o outro: para quem será a túnica? Verdade é que túnica na época e no contexto bíblico era normal. Todos usavam, mas o que o pai está fazendo é uma túnica diferente. O que o pai está fazendo é uma túnica incomum, é uma túnica que chama a atenção. Perceba que se nós refletirmos, e a Bíblia nos dá respaldo para pensarmos, os irmãos estão se perguntando para quem é a túnica, porque a túnica é diferente. A túnica chama a atenção. A túnica é incomum. Mas, entrando no contexto bíblico,
nós vamos entender um pouco o porquê que o pai escolheu José para dar a túnica. Se nós entrarmos na história judaica, nós vamos entender que quem tem o direito de receber a túnica é o Rubem. Por quê? O Rubem é o primogênito, e na história judaica, o primogênito ele tem o direito daquilo que é melhor, daquilo que é bom, daquilo que é maior. É ele, é o Rubem que tem o direito de receber a túnica. Porém, a Bíblia conta, narra, expressa que certo dia Rubem ele vai deitar com uma das concubinas do seu pai. Perceba que Rubem agora está manchando o leito do pai. E quem mancha o leito do pai não tem direito de receber a túnica. O direito agora passa para o Judá. O direito agora passa para Simeão, para o Levi. Mas esses também não podem receber a túnica. A Bíblia diz que certa vez a sua irmã foi violentada e eles agiram motivados por vingança e mataram uma cidade inteira. Esses também não podem receber a túnica do pai. O direito agora passa para Judá, mas Judá também não pode receber a túnica do pai. A Bíblia dá uma pausa no capítulo 37, entra no capítulo 38 de Gênesis e narra a história de Judá. Judá, ele tem 3 elementos em suas mãos. Ele tem um cajado, que representa a autoridade. Ele tem um lenço, que representa a intimidade. E ele também tem um selo, que representa a santidade. Judá, ele vai passar por Tiná, e chegando em Tiná, ele vai encontrar Tamar, disfarçada de uma prostituta. Aqui também eu aprendo uma coisa maravilhosa. A Tamar não era prostituta, mas se vestia como uma prostituta. Perceba que muitas das vezes aquilo que você veste define quem você é. A Bíblia diz que agora o Judá, ele vai trocar a santidade, ele vai trocar a autoridade, ele vai trocar a intimidade por uma noite de prazer. Como assim, pastor Israel? A Bíblia relata, declara que Judá vai deixar o cajado, que representa a autoridade, vai deixar o lenço, que representa intimidade, e também vai deixar o selo, que representa santidade, nas mãos de Tamar por uma noite de prazer. Esses que também trocam a autoridade, esses que também trocam a santidade, esses que também trocam a intimidade com o Pai por uma noite de prazer, não podem receber a túnica. Não para por aí. Judá, ele vai praticar algo que me chamou a atenção, e ele também vai pegar um cabrito do seu rebanho, vai pedir para alguém levar até Tamar, para tentar recolher os objetos que estão nas mãos de Tamar. Perceba que agora ele está afundando naquilo que não agrada a Deus. Como assim? Ele está usando o rebanho para financiar o seu pecado. Esses também que usam o rebanho para financiar o seu pecado não podem receber a túnica do Pai. O direito agora passa para o Dan, o Naphtali, o Azer, o Zebulon, mas esses também não podem receber a túnica do Pai. Por quê? Porque a Bíblia diz que José trazia má notícia de seus irmãos. Esses tratavam do rebanho de qualquer maneira, de qualquer jeito. E esses, meu pastor Douglas, que também cuidam do rebanho, tratam do rebanho de qualquer maneira, não podem receber a túnica do Pai.
Aí alguém me pergunta, alguém me indaga, mas José também não pode receber a túnica do pai. Por quê? Porque José trazia má notícias de seus irmãos. José era fofoqueiro. É que nós não entendemos o texto na essência. José não era fofoqueiro. José, ele tinha prioridade. E qual era a prioridade de José? A prioridade de José era zelar pelo nome do pai. José se preocupava com o nome do pai. José se preocupava com a reputação do pai. A Bíblia diz que agora o Jacó vai dar a túnica a José. Por quê? Porque José tem prioridade. José, ele não mancha o leito do pai. José, ele não age por vingança. José, ele não troca a autoridade, a santidade, a intimidade por uma noite de prazer. José, ele não trata do rebanho de qualquer maneira. E quem tem prioridade e prioriza o reino, as coisas de Deus, e prioriza o pai, vai ser jogado na cova. Eu tenho uma palavra de Deus para alguém aqui. Quem prioriza Deus vai ser esquecido pelos homens, mas vai ser lembrado pelo céu. Eu vou repetir isso aqui porque eu senti Deus nessa palavra. Quem prioriza Deus vai ser esquecido pelos homens, mas vai ser lembrado pelo céu. A Bíblia diz que quando José recebe a túnica, os irmãos começaram a odiar ainda mais. Perceba que os irmãos não odiaram José por causa da túnica. Não, a Bíblia diz que os irmãos já odiavam José. Por quê? Porque José tem prioridade. José é diferente no meio dos iguais. José, ele prioriza as coisas do pai. Certa vez, os seus irmãos vão pegar José, vão colocar José diante deles, vão tirar a túnica e vão jogar José dentro do poço. Eu quero que você entenda algo maravilhoso aqui. Por quê? Porque os irmãos queriam a túnica. Os irmãos pensavam talvez que a promessa estava na túnica. Isso aqui mexeu tanto com o meu coração que eles tiraram a túnica e jogaram o José no poço. Quem está jogando José no poço não é alguém de fora. Quem está jogando José no poço é alguém de dentro. Quem está jogando José no poço é aquele que sentava com ele na mesa. Quem está jogando José no poço é aquele que vivia no mesmo ambiente. Quem está jogando José no poço não é alguém de fora, é alguém de dentro. Mas a Bíblia é tão linda que agora a história relata que uma caravana de ismaelita está vindo. Isso aqui não é por acaso, é da providência de Deus. Perceba que a caravana não é hebreia, a caravana é ismaelita. Por quê? Porque se tem alguém de dentro para te jogar no poço, Deus vai levantar alguém de fora para te tirar de lá. Mas quem tem prioridade não morre no poço. Quem tem prioridade não fica no poço. Quem tem prioridade não mora no poço. Quem tem prioridade, os de dentro, os de perto, até vão te ferir, mas Deus vai levantar alguém de fora para te estender as mãos, porque quem
tem prioridade não nasceu para ficar no poço. Quem tem prioridade não nasceu para morrer no poço. Quem tem prioridade nasceu para sentar no palácio. Se tem alguém aqui que está entendendo e que ainda tem prioridade, faz o diabo passar vergonha e dá um glória para Jesus. Aleluia. Perceba que agora quem está tirando José do poço, aleluia, é quem? É uma caravana de fora, são os ismaelitas. Se tem alguém de dentro para ferir, Deus vai usar alguém de fora para curar. Deus está falando com alguém aqui. Se tem alguém de dentro para colocar o pé no teu caminho para você cair, Deus vai levantar alguém de fora para te estender as mãos. Se tem alguém de fora que está causando tristeza em você, Deus vai levantar alguém de fora para consolar o teu coração. Agora o José, ele está no poço, e a túnica está na mão de quem? Dos irmãos. E eu começo também a refletir em algo aqui. Por quê? Eles jogaram José no poço por causa da túnica. Perceba que agora o Rubem está com a túnica na mão. Ele tenta colocar a túnica, mas a túnica não serve. É pequena demais para ele. Agora o Simeão, o Levi estão brigando por causa da túnica, mas também não serve. Por quê? Para Simeão é pesada e para Levi é muito grande. Judá entra na briga querendo a túnica para ele, mas também não serve, não tem a medida, não tem o tamanho dele. Os outros irmãos também experimentam a túnica, mas não cabe, não serve. Por quê? Porque aquilo que o Pai tem para você tem a sua medida, tem o seu tamanho, tem o seu comprimento. E sabe o que é mais importante? Eles tiraram a túnica do José, mas não conseguiram tirar o sonho. Eu vou repetir isso aqui. Eles tiraram a túnica do José, mas não conseguiu tirar a promessa. Sabe por quê, pastor Douglas? Porque quem está dando a túnica é o Pai e representa a terra. Mas quem colocou a promessa, aleluia, podem entristecer você, podem roubar o teu sorriso, podem falar mal de você. Eu quero ver tirar aquilo que Deus colocou dentro de você. Aleluia, louvado seja Deus. Para falar a verdade, a túnica, a gente vai na costureira e ela faz outra, mas a promessa, só quem tem promessa. Isso. Nacanto, remene, canamauê, naramanagácia. Em 2025 o diabo fez de tudo para que no dia 1º de janeiro você não estivesse aqui. Ele mandou seta, ele mandou desafios, tudo para que você não estivesse aqui. Sabe qual é a raiva do diabo? A raiva do diabo é ver você perseguido, mas ainda de pé. A raiva do diabo é ver você decepcionado, mas ainda de pé. A raiva do diabo é ver você ferido, mas ainda de pé. A raiva do diabo é ver você sem dinheiro na conta, mas ainda de pé. A raiva do diabo é ver tudo dando errado na tua vida, mas você ainda de pé. A raiva do diabo é que abandonaram você, feriram você, magoaram você, mas você ainda está de pé. É melhor estar ferido, estar magoado no dia 1º de janeiro, tendo prioridade dentro da igreja, do que estar lá
lá no carnaval. É melhor estar ferido, estar magoado, estar abandonado dentro da igreja, oh glória, do que estar saudável lá na Praça Brasil, andando para lá e para cá, igual barata tonta. Sabe que Deus está mandando eu abrir a boca para alguém aqui? Sabe por que nessa noite de quinta-feira, 1º de janeiro, você está dentro da igreja? Porque você tem prioridade. Porque você tem prioridade. E a tua prioridade não é o programa da televisão, a tua prioridade é Deus. A tua prioridade não é os fogos de artifício, a tua prioridade é o céu. A tua prioridade não é aquela carne que ficou no forno na tua casa. A tua prioridade é Deus. É Deus, é Deus, é Deus, é Deus. É Deus, é Deus, é Deus, é Deus. É Deus, é Deus. E quem prioriza Deus, Deus prioriza Ele. Quer ver? Eu estou sentindo uma graça aqui. Oh glória! Quem prioriza Deus, Deus prioriza Ele. Daniel priorizou Deus dentro da Babilônia. Ele passou pela cova com os leões. Oh glória! Por ele priorizar a Deus, Deus não livrou ele de passar pela cova com os leões, mas ele priorizou Deus, e Deus colocou um anjo dentro da cova para proteger Daniel. O Sadraque, o Mesaque e o Abidnego priorizaram Deus dentro da Babilônia, e por eles priorizarem Deus, Deus não permitiu que eles passassem muitas das vezes fora da fornalha, mas Deus colocou um anjo, Deus colocou o quarto homem, Deus colocou alguém dentro da fornalha, porque quem prioriza Deus nunca caminha sozinho. Quem prioriza Deus está protegido. Quem prioriza Deus, Deus cuida. Aquele que habita, não é aquele que mora, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Vai cair 1000 à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas você não será atingido. Por quê? Porque você tem prioridade. Praga nenhuma vai chegar na tua casa. Por quê? Porque você tem prioridade. Parece que vejo o diabo coçando a cabeça rachada lá no quinto dos infernos, olhando para a tua cara e dizendo: eu fiz de tudo para parar ele, eu fiz de tudo para parar ela em 2025 e não consegui. Aí os demônios perguntam: por quê? Porque eles têm prioridade. Porque eles têm prioridade. Só quem tem prioridade, joga a tua mão direita para cima, abre a tua boca para adorar. José tem prioridade. A caravana de ismaelita passa, eles vendem José. Perceba duas coisas aqui: quem tem prioridade vai passar por aquilo que não quer passar. A Bíblia diz, meu pastor Douglas, que a túnica que estão nas mãos dos irmãos, eles vão pegar um animal, matar o animal e vão manchar a túnica com sangue. Por quê? Porque quem tem prioridade vão ter que mentir para falar a seu respeito. Vão ter que inventar aquilo que você não fez, oh glória, para tentar tirar aquilo que Deus colocou sobre a tua vida, porque você tem prioridade. Mancharam a túnica, venderam José, levaram a túnica para o pai, apresentaram a túnica para o pai e disseram: está morto. Enquanto isso, José está sendo vendido lá na casa de Potifar. Chegando na casa de Potifar, o ambiente mudou. Por quê? Porque a Bíblia diz que tudo que tem dentro da casa de Potifar está na governância de José. Agora, o ambiente não é poço, o ambiente não é solidão, o ambiente agora também não é ambiente de dor, ambiente de angústia, ambiente de decepção. Não, José agora está num ambiente favorável. José agora está num ambiente melhor. Perceba que o ambiente mudou, mas a prioridade, o ambiente mudou, mas a prioridade
Como assim, pastor Israel? A mulher do Potifar vai se engraçar com ele, mas José, ele tem prioridade. Ninguém está vendo, ninguém está em casa, só está ele e ela, mas José, ele tem prioridade. A Bíblia diz que José, ele vai fugir. Por quê? Porque o diabo você resiste, mas o pecado você foge. Está escrito: resistir o diabo e o diabo fugirá de vós. O pecado é você que tem que fugir dele. Ele foge, deixa as roupas, ele perde algumas coisas, mas não perde a promessa. Porque tem gente que prefere perder a promessa do que perder algumas coisas. José deixa tudo para trás. Vai parar na onde? José vai parar no cárcere. Mas José, pastor Douglas, ele tem prioridade. E quando, cantor, ele chega dentro do cárcere, o carcereiro pega a chave e entrega nas mãos do José. Minha amada irmã, olha o que Deus falou comigo. O carcereiro, ele tem cargo, mas a autoridade está na mão do José. Como assim? Perceba que a chave, aleluia, da prisão está na mão do José. É José que comanda o cárcere. E tem muita gente sentado em alguns púlpitos da igreja que só tem cargo, mas não tem autoridade. Tem muita gente sentada nos púlpitos da igreja que não tem autoridade, que só tem cargo. Tem gente que mata para estar aqui. Tem gente que inventa algo de alguém para sentar no lugar de alguém. Tem gente que fala coisas que não são para colocar a mão no microfone. Quer cargo, meu filho? Você está no lugar errado. Aqui não é lugar de cargo. Lugar de cargo é lá na prefeitura, é lá no supermercado Carrossel. Aqui não. Aqui é lugar de adorador. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. E esse negócio de adorador mexe com o coração de Deus. Isaías capítulo 6 está acontecendo um culto lá no céu. Quem são os adoradores? Os anjos. E qual é a canção? Santo. Santo, 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 santo é o nome do Senhor, dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Quando eles começam a adorar, duas coisas acontecem. Lê lá, é Bíblia, Isaías capítulo 6. A primeira coisa que aconteceu é que uma fumaça entrou dentro da casa. Fumaça ali representa a presença de Deus. Por quê? Porque aonde tem adoração, também tem a presença de Deus. E não para por aí, meu pastor Douglas, sabe por quê? A Bíblia diz que os umbrais das portas se mexeram. E eu vou chocar alguém aqui agora, sabe por quê? Porque quando os umbrais das portas se movem ou se mexem, a porta, ela não se fecha, ela permanece aberta. Sabe o que Deus falou comigo? O que mantém a porta da igreja aberta não é o teu dízimo, não é a tua oferta. Deus é dono do ouro e da prata. O que mantém a porta da igreja aberta é porque Ele ainda encontrou alguém que adora, que adora, que adora, que adora, que adora. Meu querido pastor missionário, talvez o senhor entenda de Bíblia mais do que eu, mas eu não encontrei na Bíblia Deus procurando quem prega bem. Eu não encontrei na Bíblia Deus procurando quem canta bem. Eu não encontrei na Bíblia Deus procurando quem tem diploma de teologia na parede, quem tem anel de doutorado no dedo. Eu não encontrei na Bíblia Deus procurando quem tem
tem carinha bonita, mas eu encontrei na Bíblia Deus à procura daqueles que o adoram em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Eu quero acreditar que eu estou diante de algum deles aqui nessa noite. Se é verdade isso, deixa eu ver quem veio para adorar em espírito e em verdade. Olha para o teu irmão, olha para a tua irmã, diga para ele: você veio marcar presença ou você veio para adorar? Não, fala mais forte, fala mais forte. Você veio marcar presença ou você veio para adorar? Se ele veio para adorar, ele vai dar um sinal. A irmã já levantou a mão para o céu ali, ó. A irmã está aqui, ó, falando. O pastor Douglas jogou a mão direita para cima. O cantor está adorando de olho fechado, ó. A terceira fileira ali está todo mundo com as mãos para o alto, ó. A irmã lá atrás levantou as duas mãos. Tem alguém falando em línguas aqui na frente. Oh glória, la pataca na mauê, é propancaracatúria. Isso, adora, 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 adora. Enquanto você adora, Deus enche a casa com a presença. Enquanto você adora, a porta permanece aberta. Enquanto você adora, Ele visita a tua casa, Ele quebra o laço, Ele muda a tua história. Adora, 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 adora. Na banduque minica na mauê naramanagaste. Aleluia. Isso. Na banduque na mauê. Repropancaracatúria, reminérgia, lapantuica na manácia, lapatacalapatacarapata. Sou eu, Deus, que falo na minha igreja. Tenho eu contemplado corações nessa noite. Removo dores, restauro alegrias, trago de volta o meu primeiro amor. E para que saibam que sou eu, Deus, que falo, recebo uma porção da minha glória agora. Você que não fala em línguas agora. Você que está enfermo, seja curado agora. Você que chegou aqui triste, cabisbaixo para baixo, recebe porção dobrada, porque a tua alegria é no Senhor, é no Senhor, é no Senhor, é no Senhor. Recebe agora, vai na calabata. Pastor Douglas, quem veio marcar presença tá de cara feia, com o nariz torcido, parece que chupou limão azedo e comeu comida estragada. Tá olhando pro relógio, louco pro culto acabar, para comer linguiça assada na casa dele. Mas quem veio para adorar tá dizendo: manda mais, Jesus, fala comigo. Só quem veio para adorar, para adorar, para adorar, para adorar, para adorar. Oh glória, a irmã está tomada em Deus aqui. Oh glória, eu não saí da minha casa à toa para marcar presença. Ficava na tua casa, meu filho. Oh glória, aqui é lugar de adorar, aqui é lugar de rasgar o coração, aqui é lugar de entregar o melhor, aqui é lugar de olhar na cara, na face de Deus e dizer: oh, eu te adoro, eu te glorifico. Adora, 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 adora. Eu estou terminando.
E por José ter prioridade, ele foi parar na prisão. O tempo passa e todos nós conhecemos a história. E para que a gente possa entender qual é o propósito dessa mensagem. Há uma grande fome na terra. Quem vem comprar alimento? Aleluia! Os irmãos de José. Aconteceu a mesma coisa que aconteceu no cárcere com José. José tinha autoridade dentro do cárcere. E quando ele chegou no palácio, aconteceu a mesma coisa. O faraó falou: você vai governar tudo. Está tudo na sua mão. Perceba que uma palavra bíblica cumpriu. E qual é a palavra missionária? É essa: quem é fiel no pouco, Deus colocará no muito. Ele teve prioridade quando só tinha 2 crentes na igreja dele, lá dentro do cárcere, o padeiro, ô glória, e o copeiro. Mas quando ele chegou no palácio, a prioridade foi a mesma, porque quem é fiel no pouco, Deus vai colocar no muito. Ô glória! Tem gente que só vem para a igreja quando é congresso das irmãs. Tem gente que só vem para a igreja quando é festividade, quando é lazer dos jovens. Mas tem crente que ainda tem prioridade. Tem crente que ainda vem na quinta, vem no domingo, e se puder vem em todos os dias, porque sabe quem te tirou do lamaçal do pecado, quem mudou a tua história, sabe o alto preço que foi pago. Se tem crente aqui que ainda tem prioridade. Prioridade. Ele está no palácio. Quem vem comprar? Os irmãos. A Bíblia diz que quando os irmãos chegam, José chorou. E esse choro, todo o palácio ouviu. Aquele choro não era um choro normal. Irmãos, lê a Bíblia. Deus vai falar com você. Aquele choro não foi um choro normal. Todo o palácio ouviu. E por que não foi um choro normal? José agora está de frente com aqueles que jogou ele no poço. José agora está de frente com aqueles que mancharam a túnica e disse para o pai: está morto. José agora está de frente com aqueles que o venderam. A ferida estava cicatrizada, mas quando ele encontrou com seus irmãos, a ferida abriu, voltou a sangrar. Aleluia, louvado seja Deus. Só que José tem prioridade. José não é como Simeão e Levi, que agiram por vingança. Não. E ele tinha o poder para fazer isso. Ele era governador. Isso aqui mexeu tanto com a minha alma, sabe por quê? Está preparado para abraçar quem te traiu? Está preparado para estender as mãos quem te abandonou no meio do caminho? Está preparado para ajudar aquele que quando você precisou, virou as costas? Está preparado? É isso que está acontecendo com José. José tem prioridade. Ele não vai agir por vingança. Ele tem prioridade. Sabe o que eu encontrei na Bíblia? Quando José estava no cárcere, a Bíblia diz, e Deus era com ele. Quando José estava na casa de Potifar, a Bíblia diz, e Deus era com ele. Mas quando ele encontrou frente a frente com seus irmãos, a Bíblia não relata isso. Era uma decisão de José. Se ele agisse por vingança, a promessa não se cumpriria. Mas José tem prioridade. E qual é a prioridade? Nada está dando certo aqui, mas eu tenho uma promessa. Qual é a prioridade? Eu estou sofrendo aqui, mas eu tenho a promessa. E qual é a promessa? Na casa do meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, eu irei. Eu só vou preparar o lugar, mas eu voltarei, porque eu quero levar vocês para o mesmo lugar que eu vou estar. E qual é a promessa? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Qual é a promessa? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Qual é a promessa? Qual é a promessa? A Bíblia diz, irmãos, que agora os irmãos, José, ele se revela e os irmãos estão voltando.
Pensa comigo, irmão, você nunca parou para pensar isso? Eu leio a Bíblia, eu entro dentro dela. Eu me coloquei no lugar dos irmãos de José. Por quê? Porque agora os irmãos têm que voltar e dizer para o pai: está vivo, está de pé. Sabe o que Deus falou comigo, pastor Douglas? Eu imagino os irmãos andando e o Rubem falando assim para o Naftali: Naftali, você conta para o pai. Aí o Naftali falando: eu não, conta você, você é o primogênito. Aí eu imagino o Simeão e o Levi tentando se esquivar: conta você. Não, conta você. Olha o que Deus está falando com alguém aqui. A mesma boca que disse que você ia morrer em 2025 é a mesma boca que vai ter que voltar e falar em 2026. Está de pé, está vivo. A mesma boca que disse teu casamento vai acabar é a mesma boca que vai voltar e vai dizer: está tendo boda de prata. Oh glória, oh glória. A mesma boca que o diabo usou para falar uma mentira é a mesma boca que Deus vai usar para falar uma verdade sobre você. O mesmo caminho que te fizeram passar chorando é o mesmo caminho que eles vão ter que ver você voltar sorrindo, sorrindo, sorrindo. Só quem tem prioridade se coloque de pé em nome de Jesus. Com a permissão do pastor, eu quero fazer uma pequena oração aqui, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Ore comigo. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos e te louvamos pela tua palavra. Que a tua palavra vá e produza o resultado pela qual ela foi enviada, e que produza frutos 30, 60 e 100 vezes mais. Deus, em nome de Jesus Cristo, da mesma maneira que o Senhor nos trouxe em paz, nos leve em segurança. Desperta o nosso coração para priorizar a tua palavra, para priorizar a obediência referente à tua palavra, para priorizar a santidade, para priorizar as coisas celestiais. Senhor, encha-nos, ó Senhor, com o teu Espírito, e que a tua presença nos acompanhe juntamente com a tua misericórdia por todos os dias das nossas vidas. Nós te agradecemos, te bendizemos no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.